O Via Justiça de hoje é sobre a nova lei de mediação no Brasil. A Lei 13.140, de 26 de junho de 2015, disciplina meios alternativos de resolução de conflitos. Nossos convidados, o juiz aposentado Noélio Adelino Machado e a advogada Graziele Melo, da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Doutor Noélio, doutora Graziele, como definir a importância da nova lei de mediação? Começando com o senhor, doutor Noélio. Bem, o Estado, principalmente o Estado democrático de direito, ele sempre buscou a paz social. E a paz social é para dirimir os conflitos, aproximar as partes e tentar a viabilização de uma composição amigável que evite as demandas judiciais, especialmente aquelas mais prolongadas. Então é mais uma tentativa do Estado de criar um mecanismo para que venha a paz social entre os seus habitantes. Essa paz sempre foi perseguida, desde o código que a gente trabalhou com ele, já formamos nele, de 73, sempre foi prevista a audiência de conciliação, inclusive criou-se o processo sumário, depois veio o juizado, e agora a lei de arbitragem. Agora vem mais a lei específica da mediação para tentar dirimir essas situações de conflito. Doutora Graziele, quais as vantagens da nova lei? Corroborando, com o doutor Noélio, a lei de mediação, ela é um ganho, para a sociedade. E, inclusive, porque o nosso direito, ele é um direito que ele vem dessa necessidade mesmo, de uma regulamentação mesmo. E a nossa cultura também sempre exigiu isso, desde do civil law. Então, é um ganho pelo marco regulatório que já estava sendo necessário mesmo, considerando que o mercado da mediação hoje está mais favorável diante exatamente dessa necessidade mesmo de se pacificar as relações, de tentar trazer um fomento à cultura de paz para além do litígio que a gente já aprende desde as faculdades de direito e na nossa vida mesmo, na nossa comunicação já mais violenta, nas nossas relações, a gente já sempre pensa em terceirizar a solução desses conflitos, sendo que é um resgate mesmo a nós mesmos, é um resgate à sociedade para que ela possa resolver os conflitos que elas mesmas fazem parte, Então é realmente um resgate dessa autocomposição, da possibilidade da pessoa resolver um conflito que é dela, que nada melhor do que ela mesma, muitas vezes, sabe o que ela espera de uma solução, que ela considera mais justa, que não necessariamente o acesso à justiça nos permite a decisão mais justa, O que é a mediação, doutor Noélio? A mediação é um misto de acordo, seria ser um prévio de um acordo. A mediação, o mediador, ele não pode entrar na questão jurídica, na questão de mérito. Ele simplesmente vai querer que as partes se componham, ou ouvir as partes e tentar ali que elas próprias deem a solução para o conflito. Ele tem que ser de uma imparcialidade absoluta e ter cuidado. É um pouco diferente da conciliação. Então, eu acho que até deveriam conviver os institutos conciliação e mediação. Mas essa lei especificamente é de mediação. Ele não vai examinar mérito, ele não vai orientar, ele simplesmente vai tentar que essas partes acabar com a animosidade entre elas. Muitas vezes falta resolver para uma questão de fácil desate, uma conversa, um certo carisma dele, vai ter que ter muita habilidade, ele tem que ter mais habilidade que o conciliador. Vamos ver agora a opinião popular em Belo Horizonte. Dentro da chamada cultura demandista no Brasil, será que a mediação será bem aceita pelos cidadãos? É uma iniciativa muito válida, tendo em vista que a justiça costuma, às vezes, ser bastante morosa e as partes podem ter um ganho, cada um cedendo um pouco. Evita o desgaste, emocional. E aí fica assim uma coisa, vamos dizer assim,
mais amigável, mas sem muito transtorno, muita confusão para ambas as partes, né? Principalmente no caso da parte do que está pedindo. Todos sabem que a justiça é a solução para muita coisa, mas tem coisa que você pode resolver na paz. É válido desde que isso não exclua o direito dela entrar na justiça caso não ocorra acordo. Às vezes as pessoas perdem o direito pela lentidão da justiça, pelo volume de processo. Se você consegue, através da mediação e da conciliação, encontrar um acordo que satisfaça as duas partes que estão envolvidas, eu acho que isso é um ganho de direito. Pelo povo fala, parece que a nova lei será bem aceita pela população. Mas eu pergunto à senhora e ao senhor, será que o brasileiro vai mudar a cultura demandista e passar mais à conciliação do que brigar na justiça? Eu acredito que seja um passo de formiguinha, porque as pessoas têm aquela tendência de achar que conversar não resolve. Por mais que a gente vê muitas opiniões muito interessantes, as pessoas pensam, não, conversar não adianta não, eu tenho que ir para a justiça. Porque muitas vezes, realmente, a nossa comunicação ela acaba sendo violenta, né? Você acaba julgando, interpretando, imaginando o que o outro está pensando e acaba não tendo oportunidade de conversar para poder, de fato, entender o que está acontecendo. E, às vezes, o ambiente, o desgaste de uma relação impede realmente que flua uma comunicação agradável ao ponto de se chegar realmente a um consenso, a uma solução que seja agradável para as partes. Mas eu acredito que seja o caminho, eu acredito que seja muito importante realmente resgatar, como a gente estava conversando agora há pouco, né? Essa possibilidade das pessoas resolverem um conflito que é delas e essa conversa tranquila, pacífica, né? Que possibilite aí que o outro se coloque no lugar de um, que se colocar no lugar do outro, eu acho que vai ser bem bacana, né, doutor? O senhor gostou do povo fala, doutor Noel? Olha, eu acho que a sabedoria popular é um negócio impressionante, né? A gente sentiu aqui nas entrevistas que como é que o povo é sábio, né? Todos falam que a justiça demanda, que muitas vezes falta um diálogo e tudo, exatamente o que o objetivo da lei é esse que o povo já demonstrou. E parece que a receptividade foi boa da lei. Doutora Graziele, qual a diferença entre mediação, conciliação e arbitragem? A mediação, ela é a possibilidade que as pessoas têm de resolver um conflito através do diálogo, onde a intervenção de um terceiro imparcial, né, o mediador, ele permite, auxilia que as partes elas cheguem realmente a uma solução por elas mesmas através de técnicas que possibilitem que flua essa conversa. O mediador, ele não sugere, ele não opina, ele é um facilitador dessa comunicação. E no caso do conciliador, que também é um terceiro imparcial, ele pode sugerir, ele pode opinar e nessa sugestão e nessa opinião pode ser pela celeridade, né, que consiga sim se chegar ao que elas querem, mas às vezes elas acabam cedendo um pouquinho daqui, cedendo um pouquinho dali e não necessariamente elas conseguem dialogar porque a conciliação não permite muito tempo também para que isso venha acontecer. A arbitragem, ela na verdade tem um poder de decisão, né, do árbitro, como uma sentença mesmo irrecorrível, onde eles escolhem, né, o árbitro para que venha dirimir ali o seu conflito, mas continua-se o litígio. Então, é uma alternativa, é uma prática extrajudicial, né, a justiça, mas que não é a possibilidade de resgate dessa autocomposição, né. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a nova lei de mediação no país. Participam do programa o juiz aposentado Noélio Adelino Machado e a advogada Graziele Melo, da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas Gerais. Doutor Noélio, quais são os casos que podem ser resolvidos por mediação? Como regra geral, todos os casos de direitos disponíveis são resolvidos pela mediação, podem ser resolvidos pela mediação. E os direitos indisponíveis, em princípio, não. Apenas os direitos indisponíveis que são passíveis de transação judicial que podem. Para exemplificar, os direitos disponíveis são normalmente os direitos pessoais, obrigacionais. Direito de dívida, crédito e etc. Agora, no direito indisponível, praticamente
pacífica de transação no direito privado seria praticamente, em alguns casos, direito de família e tudo. Agora, o que a lei procura também é o direito da administração, direito público. Esse direito público, em princípio, antigamente, na teoria pura da administração, a administração não podia transigir, ela tinha sempre que ter uma sentença judicial, uma decisão para pagar, vamos dizer claramente assim. Então essa lei, como já existe hoje, já prevê que através de resoluções, através do Procurador-Geral do Estado, municípios e União, ele poder negociar isso através. Agora, isso depende muito da boa vontade do Estado. Inclusive, na própria lei está se falando numa Câmara de solução desses conflitos, que é a administração pública abreviar, que todo mundo não precisa nem de falar sobre os precatórios, são milhões aí, milhares de pessoas ansiando pelos pagamentos que não saem. Então a regra geral é essa. A senhora acredita, doutora Graziele, que a nova lei de mediação, ela vem a desafogar os tribunais do país que estão superlotados, e segundo o CNJ, são mais de 92 milhões de processos? Com certeza, com certeza. Porque tira, né, dessa cultura litigante, então naturalmente a pessoa vai, ao invés de terceirizar o seu problema, ela vai tentar resolver por ela mesma, né, através da conversa. E essa conversa ela pode ser através do mediador, que é realmente muito interessante, porque é um profissional técnico capacitado que está ali, né, para poder realmente facilitar aquela comunicação que porventura não venha acontecer por uma série de desgastes, né? E como o Dr. Noélio disse, salvo as exceções que ele já complementou, a mediação ela pode atuar em vários campos, né? Direito de família, direito empresarial, o direito do trabalho vai ter uma regulamentação própria, porque realmente tem algumas limitações, né? Mas é bem interessante assim, o campo de mediação, porque é uma conversa, né? E é muito bom as pessoas conversarem, bater um papo a respeito do que lhes aflige. Vamos ver agora um vídeo produzido pela Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, disponível no YouTube, sobre mediação. Vamos ver. Conciliação. A conciliação é um método de solução de controvérsias mediante intervenção de um terceiro neutro e imparcial. O conciliador não profere sentença, mas sim sugere um termo de acordo que, se aceito, será formalizado pelas partes. Veja agora este exemplo. Vânia possui uma pequena empresa de construção e Fernando tem uma empresa de cimento. Os dois fizeram um contrato para que o fornecimento de cimento fosse feito 2 vezes por mês. Porém, alguns problemas têm feito Fernando atrasar em 1 semana o fornecimento. A empresa de Vânia não pode ficar sem cimento, pois assim não consegue construir casas. Vânia decidiu procurar ajuda de uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem para tentar realizar um acordo pela conciliação e assim regularizar a situação. Vânia preencheu o requerimento inicial para explicar o conflito e colocar os dados das empresas. A Câmara emitiu um convite para que Fernando pudesse decidir se iria participar da conciliação ou não. Vânia e Fernando foram convidados para a reunião de pré-conciliação para entender melhor como funciona o procedimento. No dia marcado, os dois compareceram à Câmara e o secretário de procedimentos explicou como funciona a conciliação. Ele enfatizou que, na hipótese das partes não chegarem a um acordo, o conciliador irá sugerir uma solução que pode ou não ser acatada pelas partes. Explicou ainda que a função do conciliador é tentar fazer com que as partes se entendam e cheguem à melhor resolução. Além disso, garantiu que o processo será sigiloso e informal. Vânia e Fernando escolheram um conciliador da lista da Câmara e marcaram a data da reunião de conciliação. O conciliador começou então a conduzir a conversa, perguntando a Vânia o que havia acontecido. Ela explicou a situação e Fernando justificou as falhas. Os ânimos estavam exaltados, então o conciliador controlou a situação, acalmando as partes. Ele explicou que, para que chegasse a um acordo, era preciso que cada um cedesse um pouco e que as partes deveriam ter boa fé para chegar a uma solução. A tentativa de conciliação só é possível se entenderem que ganham mais acertando os pontos conjuntamente. Depois de explicações e justificativas, as partes não conseguiram pensar em uma solução. Então, o conciliador sugeriu uma forma de resolver o problema. As partes entenderam que essa era uma boa solução de contornar a situação e aceitaram o acordo.
O conciliador então transcreveu o acordo e as partes assinaram o termo e saíram satisfeitos da reunião. Doutor Noélio, quais as técnicas que o mediador deverá usar na mediação? Olha, eu acho que a primeira é a paciência, simpatia, adquirir, transmitir confiança para essas partes, demonstrar imparcialidade, explicação sobre a vantagem de uma composição. Eu trabalhei com juizado, com esse sistema de juizado informal, muitos anos aqui na periferia. E ela fazia-se isso. Dr. Márcio Alisteu Monteiro de Barros, eu vou falar, que é meu grande mestre, tanto na magistratura como um exemplo de homem, ele faz isso até hoje, aqui no juizado, parece que do Carmo. Como voluntário, né? Como voluntário. Ex-presidente do TJ. Ex-presidente do tribunal. Tem a humildade de chegar lá e tentar levar a justiça ao povo. E faz isso com grande maestria. Eu tentei imitá-lo muitos anos nessa tentativa e fiz. Então é isso, gente. É simplesmente dar confiança à pessoa e convencê-los. Doutora Graziele, o que diz a teoria do conflito em relação à mediação e o que diz a teoria autocompositiva? Seguindo um pouquinho nessa linha do que ele estava dizendo e do vídeo que a gente acabou de assistir, né, da conciliação, só um adendo, que a conciliação, diferente da mediação, como vocês puderam observar, o conciliador ele visa mais o acordo e ele pode sugerir para que o acordo venha acontecer. Na mediação, o acordo ele é eventual. Pode ser que aconteça o acordo, pode ser que não. E a solução não necessariamente é a partir de um acordo formalizado. Só o fato de permitir que as pessoas conversem e aquela comunicação seja resgatada já atingiu um dos objetivos da mediação. E uma grande técnica também utilizada, né, pelos mediadores, são as perguntas. Então tem vários tipos de perguntas, perguntas abertas, perguntas interrogativas, investigativas, claro, né, interrogativas, investigativas, perguntas de verificação. Então são técnicas realmente que o mediador utiliza para além de uma escuta apurada, que é uma escuta ativa, onde ele tem possibilidade de ir além, né, do que a pessoa está dizendo e permitir, às vezes, até mesmo um resumo daquela conversa de uma forma mais positivada, para permitir com que as partes consigam conversar de uma forma bem tranquila e bem pacífica. Existem várias formações em mediadores em Belo Horizonte e no Brasil para poder realmente qualificar essas técnicas, né? O Ouvir a Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Ouvir a Justiça de hoje sobre a nova lei de mediação no Brasil. Participando do programa, o juiz aposentado Noélio Adelino Machado e a advogada Graziele Melo, da Comissão de Mediação e Arbitragem da OAB de Minas Gerais. Doutor Noélio, o que a lei prevê sobre mediação judicial em termos de obrigações para os tribunais? Bom, o tribunal vai ter, pela lei, que ter um cadastro de mediadores, em primeira obrigação. Segundo, ele vai ter que criar escola, também cursos para mediadores. Terceiro, a nomeação será do juiz. Então, aí que a gente pensa, muitas vezes a intenção do legislador é boa, mas há falta, às vezes, de condições materiais. Você tem que arrumar um local para fazer, no caso da mediação judicial. A extrajudicial é em qualquer lugar, não tem problema, no escritório. Agora, pergunta-se, no interior, como é que vai fazer? Se o juiz não pode ter o cadastro vai sendo, pelo que está na lei, o cadastro é no tribunal, então vai ter que orientar os juízes também para que mandem os mediadores das comarcas menores para a inscrição e orientem lá. E terceira, a questão da defensoria, porque na mediação judicial, necessariamente, e também na extrajudicial, se a parte comparecer com o advogado, pela questão do princípio da igualdade das partes, ele tem que ter outro advogado. Então o juiz normalmente é pobre que vai nessas audiências. Ele não tem condições de contar financeiras, então tem que nomear um defensor. E esse defensor é público. Será que a Defensoria Pública tem estrutura para suportar isso? Eu já respondo antecipadamente que não. Então a preocupação do senhor é a estrutura, né?
criar estrutura para isso. Eu, particularmente, sem tentar entrar numa outra questão, acho o seguinte, era coisa muito simples, essa questão da defensoria. Não há condições materiais, nem humanas, nem financeiras, de orçamento para se criar defensores públicos do Estado. Eu acho que se criasse a figura do defensor dativo, que na prática existe no interior, com remuneração pelo serviço prestado, com a certidão do juiz, o Estado evitaria um ônus muito maior do que ter o concurso. Doutora Graziela, gostaria que só complementasse a questão da teoria do conflito e da teoria da autocomposição. Claro, claro. Então, o conflito, ele é natural, ele é inerente ao ser humano, né? E uma coisa muito importante da gente observar é que o conflito, ele surge com um contrato tácito, uma quebra de um contrato tácito. O que é isso? É como se a gente criasse uma expectativa no outro, diante de alguma questão, e na medida que essa expectativa ela é quebrada, se quebra um contrato que naturalmente foi firmado subjetivamente, e quando surge essa quebra de contrato, já começa um incômodo. Esse incômodo, se ele não for tratado, esse conflito que ainda está latente, ele pode se tornar manifesto. Na medida que ele se torna manifesto, né, começa aí o que a gente pode fazer para poder tratar esse conflito, né? Que o problema não é o conflito em si, porque ele é inerente, ele é natural, mas a forma com que ele vai ser trabalhado, porque a administração desse conflito é que faz com que realmente se busque soluções mais interessantes, mais pacíficas para as pessoas e para a sociedade, consequentemente. Doutor Noélio, em termos práticos, a nova lei ela vai poder ser aplicada na mediação comunitária, na mediação escolar? Sim, qualquer conflito que permita, esse conflito, gente, é inerente do ser humano. Então, eu vou na teoria da Lide, que a Lide já é uma coisa, já é um fenômeno de processo. Mas qualquer conflito, ele é qualificado pela pretensão de um e a resistência de outro. O importante que se quer com essa lei é quebrar diminuir esse antagonismo que existe, que a pretensão de um quer receber, o outro não quer pagar. Então aí surge o conflito. A questão é amenizar esse conflito e levá-los a uma paz social, que é o objetivo do Estado. Então, qualquer conflito que seja, aí envolve menor, aí pode envolver também a questão mais complexa da escolar, né? A questão da menoridade, a questão do conflito com a professora, que é um agente, que é um funcionário público. Então, já entra questões até de administração pública. E aí entra Ministério Público, no caso do menor, por exemplo. Então, precisa... Doutora Graziela, e como que fica a conciliação nos juizados especiais com a nova lei? Então, eu acredito que vai manter, né, da forma com que está, porque na verdade essa lei ela vem para poder regulamentar a mediação em si, então a conciliação ela já está resguardada, então eu acredito que não vai ter muita, né, de diferença nessa intervenção. E inclusive o que eu considero muito interessante com relação à mediação comunitária e à mediação escolar é que na nova lei não há uma especificação de uma atuação do mediador no sentido da formação dele. Não precisa ser um profissional de nível superior, né? Como diz no Código de Processo Civil novo. Então, essa informalidade ela é importante também para que a sociedade ela resgate a teoria da autocomposição, em que quantos professores já não atuam, né, de certa forma, como mediadores, quantos líderes comunitários já não atuam aí como mediadores, porque são legitimados pela comunidade em que se encontra, né? Então, eu acredito que não só vai abarcar, como vai resgatar realmente a autocomposição do conflito, que é muito bacana e muito importante para a sociedade. Muito obrigado à senhora, muito obrigado ao senhor pelas participações. A nova lei de mediação entra em vigor após 6 meses da publicação, que se deu no final de junho. O Via Justiça de hoje termina aqui. Este programa é uma parceria da TV Assembleia com a AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros. Até o nosso próximo encontro.